Por Donald Trump agora chegando ao Capital One Arena, da mesma forma sendo muito saudado, aplaudido, recepção muito calorosa para o presidente norte-americano, todas as pessoas enviando boas mensagens e muitos com o celular ali hasteado, câmeras abertas, registrando esse momento, a chegada de Donald Trump, que chega respondendo, conversando com as pessoas, apertando as mãos dos seus apoiadores, todos recebendo Donald Trump com muitos sorrisos e aplausos, muitos tapas, abraços, tapinhas nas costas. Olha só, Donald Trump descendo a escada que dá acesso à parte reservada para as autoridades. Calmamente, descendo, respondendo aos questionamentos, os desejos de boa jornada, de uma ótima presidência, uma ótima administração, muitos com aquele tradicional boné vermelho, com uma frase que ele adotou durante a campanha, né? Make America Great Again. E ele conversando com vários desses apoiadores entusiastas de Donald Trump. Ele com a sua esposa, com esse chapéu, que foi chapéu muito elogiado pelo Mota, inclusive. Ele chegando com a pasta e os decretos, né? Assinatura também de vários documentos oficiais. A gente lembra que essa parte da cerimônia seria realizada ao ar livre. Isso só acontece em um espaço dedicado a eventos de jogos de hóquei e basquete por conta das baixas temperaturas em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. É isso, agora eles chegam à parte reservada pelas autoridades e há uma expectativa também para um novo discurso de Donald Trump. E agora ele chega ao púlpito, deixa sua pasta com todos os documentos e acaba entrando no clima. Todas as pessoas gritando o nome de Donald Trump, ele aplaude, ele também com o sobretudo, bem agasalhado, né? Muito frio em Washington, D.C., e também aplaude as manifestações dos americanos que estão nesse espaço de eventos. Visivelmente emocionado, muito feliz com a recepção calorosa, aplaudido não somente pelos eleitores, pela população americana, mas também pelas autoridades. E agora sim, Melania também cumprimentando as autoridades, J.D. Vance, os filhos de J.D. Vance. Donald Trump posicionado, aquele sorriso de canto de boca que todos conhecem, ele hasteando a mão, gritando, todos gritando o nome de Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos, 47º presidente da nação. Do lado direito, o vice, J.D. Vance, com os filhos pequenos. Muito emocionado, Donald Trump está posicionado bem atrás do brasão oficial, o brasão da presidência da República. E agora, certamente, todos no aguardo para a execução, possivelmente, do hino norte-americano. Todos em posição de respeito. Melania Trump acenando aos apoiadores. Agora um take, né? Uma imagem dos apoiadores gritando American First, e Donald Trump acenando para todos os apoiadores. Agora, claro que o chefe do cerimonial autoriza o locutor que começa a fazer o anúncio da execução do hino. Agora, enquanto a gente aguarda o avanço do cerimonial, Dávila, claro que o Donald Trump chegou com uma pasta, né? Chegou com uma pasta e lá os documentos. Enquanto a gente aguarda o avanço do cerimonial, a chegada das Forças Armadas, é todo um ritual, inclusive, muito importante
para os Estados Unidos, tanto que todas as televisões norte-americanas transmitindo isso ao vivo, né? Agora, é importante a gente também destacar e refletir sobre esses decretos que serão assinados, que representam muito e acabam projetando um pouco do que será essa administração. Né, Dávila? Rapidamente. Com certeza, os decretos, na verdade, demonstram as prioridades do governo. E são decretos que nós precisamos esperar Donald Trump assinar aí para que dê um pouco pista, mas um deles nós já sabemos, é a criação do Departamento da Eficiência Governamental que Elon Musk vai tomar conta. E esse é um ponto fundamental, porque para reduzir impostos é preciso reduzir o gasto público. Para reduzir o gasto público é preciso cortar essa despesa da máquina estatal. Então, vejo isso como uma medida fundamental para o sucesso do governo Donald Trump. Ele depende muito do êxito de Elon Musk na sua tarefa de cortar gastos públicos e reduzir o tamanho do Estado, principalmente burocracia e regulamentação que tanto atazanam a vida daqueles que desejam empreender nos Estados Unidos e no mundo. Inclusive, a gente acompanha agora a chegada de representantes das forças militares, forças policiais e também representantes da sociedade civil norte-americana, muitos hasteando bandeiras norte-americanas, mas também há pouco com faixas, justamente destacando os grupos onde esses profissionais trabalham e atuam. Professor, desculpa, viu, mas vou pedir rapidamente que você traga a sua análise e reflexão sobre a questão que envolve os decretos norte-americanos, os primeiros decretos de Donald Trump, e de que maneira isso já faz um resumo e um compilado do que estaria por vir. Rapidamente, por favor, professor. Basicamente, esses decretos se voltam para a população, para o eleitorado que afiançou mais 4 anos de gestão do Trump. Obviamente, é uma lógica de segurança, de estabilidade aos olhos do cidadão americano, que via no problema da imigração e no problema, vamos dizer, da perda de protagonismo, seja econômico e político, um mal associado à decadência americana e, consequentemente, vamos dizer, a perda de oportunidades para o homem médio norte-americano. Então, isso é uma resposta em favor do seu eleitorado, do cidadão americano. Inclusive, nós trouxemos as imagens há pouco de muitos integrantes de forças policiais, forças armadas. Trata-se de uma homenagem para o grupo de agentes públicos que estavam naquele ataque em Butler, inclusive, o cara que estava na plateia e acabou falecendo naquele episódio. Enfim, daqui a pouco, inclusive, expectativa para a fala do presidente Donald Trump, e aí 1 minuto de silêncio sendo respeitado por conta daquele ataque que aconteceu e o falecimento daquele agente. E agora os aplausos dos presentes e na imagem em destaque Donald Trump e J.D. Vance. Bom, a gente vai trazer, claro, todas as análises e repercussões também para essa nova fala, esse novo pronunciamento de Donald Trump, enquanto a gente acompanha a entrada de representantes de vários segmentos, mas principalmente de forças policiais e forças militares nesse evento. Aí a Academia de Nova York, com seus representantes, nesse desfile que acontece, o desfile de posse na Capital One Arena. Agora, professor, só quero retomar aquela pergunta, aquele questionamento que foi feito pelo Zagarino. Queria que você conseguisse, de maneira resumida, responder, trazer as análises e reflexões sobre aquela pergunta feita por ele sobre China e Rússia e o papel dos Estados Unidos diante desses desafios. Por favor. Em função da presença russa, iraniana, inclusive de forças do Hezbollah libanês e dos chineses na Venezuela, há uma resposta. Os americanos querem reconquistar, restabelecer a sua hegemonia no seu espaço tradicional de poder, que é a região das Caraíbas, do Caribe, da América Central e do norte da América do Sul. Quanto a Trump e Putin, o que nós temos que entender é que Trump reconhece a hegemonia regional da Rússia, tanto que, aos olhos de Trump,
a Ucrânia não é necessariamente um problema prioritário dos interesses norte-americanos. Não é um interesse. Isso não significa que Putin se alinhe a Trump. Existe um projeto de alinhamento entre Putin e a China, e talvez Putin, nesse contexto, pode ser uma ponte, uma mediação, um fator de mediação, de diálogo. Mas não vejo aí um alinhamento condicional do governo russo ao governo americano, mas composição de interesses em prol de uma harmonia de hegemonias regionais. Os Estados Unidos não permitem, dentro do seu projeto, uma divisão de hegemonia mundial, apenas regional. É o que nós chamamos de exclusivismo ou triunfalismo norte-americano. Desfile de posse na Capital One Arena em Washington, D.C., imagens ao vivo, Donald Trump conversando com J.D. Vance e, naturalmente, há expectativa para um novo discurso do presidente norte-americano. Do lado esquerdo do presidente, os filhos e, em destaque, para quem nos acompanha por imagens, o filho mais novo, inclusive, de Donald Trump. Você, Luiz Felipe Dávila, mais uma pergunta para o nosso convidado, professor Daniel Porfírio. Professor Daniel, esses decretos, como o senhor bem disse, é para a audiência norte-americana. Mas alguns desses decretos precisam ser transformados em leis pelo Congresso. Então, é uma sinalização que exige algum esforço do Legislativo para aprovar, para transformá-lo em política de Estado? Antes da resposta... Não, realmente... Professor, só um instante, a gente está acompanhando, só a audiência rotativa da Jovem Pan News, esse discurso, esse evento de posse naturalmente, muitos representantes de vários segmentos das forças policiais, em destaque inclusive a polícia de Nova York, com inclusive uma faixa destacando justamente com as roupas especiais nessa cerimônia, muito bonita inclusive, sendo muito aplaudido esse grupo pelos presentes. Danilo Porfírio, professor de Relações Internacionais. Sua resposta, professor. Então vamos lá, Dávila. Nós vamos aqui, obviamente, entender que essas medidas do Trump são medidas provisórias que perpassam por uma perenização normativa no qual a competência do Legislativo. Só que há um detalhe. O Legislativo norte-americano hoje tanto na Câmara Baixa quanto na Câmara Alta, majoritariamente republicana. Então, eu vejo a perspectiva desses projetos e dessas ações imediatas do Trump se perenizarem, se institucionalizarem, pelo menos ao longo de todo o seu governo. Danilo Porfírio, professor de Relações Internacionais, muito obrigado pela participação, professor. Volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Um abraço.